Educatina, o site de educação número 1 da América Latina. Quando um corpo se movimenta com velocidade constante, nós dizemos que este corpo tem movimento uniforme, ou seja, movimento uniforme em física seria um movimento com velocidade constante. Lembrando que aquilo que é constante é aquilo que não varia, não muda. Aquilo que não varia, aquilo que não muda é aquilo que é constante. Então, se eu observar o velocímetro de um carro que tem movimento uniforme, este velocímetro estará sempre marcando o mesmo valor. Digamos 30 km por hora. Se eu estou no carro, olho para o velocímetro e ele marca sempre 30 km por hora, nunca mais do que isso e nunca menos do que isso, eu estou com movimento uniforme. Eu não acelero, eu não freio, eu sempre mantenho a velocidade igual a 30 por hora. Poderia ser outro valor, poderia ser 50, 40, desde que não mude, né? Se a velocidade não varia, ela é chamada de velocidade constante e o movimento é chamado de uniforme. Ok. Imagine um veículo que sai de um ponto A, que está na posição 2 km. Seria um veículo que sai do quilômetro 2 de uma estrada, né? Aí ele percorre um trecho dessa estrada e chega no ponto B, que está no quilômetro, digamos, 18 dessa estrada. Ok. Este veículo pode percorrer este trajeto com velocidade constante ou não. Suponhamos que não. Ele não vai percorrer com a velocidade constante. Logo, ele vai ter velocidade variável. Ele vai acelerar, ele vai frear, a velocidade vai ser alta, vai ser baixa. Inclusive, ele pode ficar um tempo parado, se ele quiser. Ou seja, velocidade zero durante um tempo. Não importa. Ele vai percorrer esse trajeto, vai sair de A e vai chegar em B. Eu posso calcular a velocidade média nesse percurso através da fórmula distância total percorrida sobre tempo gasto. Distância total percorrida sobre tempo gasto. Nós já sabemos, né? Nós já conhecemos esta fórmula. Se este veículo resolver fazer o trajeto com velocidade constante, ou seja, se ele quiser fazer o trajeto com movimento uniforme, tudo bem. Ele não pode acelerar nem frear. Ele tem que manter sempre a mesma velocidade aqui. Eu sei que é difícil, é uma situação que na prática é impossível, mas considere que seja possível, só para a gente entender o conceito, né? Pois bem, o carro vai passar por esse trecho com velocidade constante. Se eu olhar para o velocímetro, eu sempre vou enxergar a mesma velocidade, o mesmo número estará sendo marcado. Lembre-se de que o número que o velocímetro marca é a velocidade instantânea do carro. A velocidade que você enxerga quando bate o olho no velocímetro e vê o número que ele marca. Esta é a velocidade instantânea. No caso do movimento que não é uniforme, o movimento que varia de velocidade, né? A velocidade instantânea é variável. O velocímetro marca vários valores, mas no caso do movimento uniforme, a velocidade instantânea não muda, é sempre a mesma. Então, no movimento uniforme,
nós dizemos que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. A velocidade instantânea é igual à velocidade média. Se esse carro sai de A e chega em B com movimento uniforme, velocidade sempre igual a 30, a velocidade instantânea sempre será 30 e a velocidade média será 30 também. Ok. Quando eu trato de velocidade constante de movimento uniforme, eu uso a fórmula velocidade é igual a distância sobre tempo. Eu não coloco velocidade média nem velocidade instantânea, eu ponho simplesmente velocidade, porque todas são iguais. A média é igual à instantânea, então a gente chama tudo isso de V, né? Essa é a famosa fórmula, V é igual a D sobre T. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Ela é largamente utilizada em exercícios de física que envolvem movimento uniforme. Se o movimento não for uniforme, aí a gente pode usar a fórmula de velocidade média, né? Mas esta fórmula é mais para o caso de movimento uniforme. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: distância sobre tempo. Se esse corpo saiu da posição A, que estava no quilômetro 2, e chegou em B, que estava no quilômetro 18, qual é a distância que ele andou? Qual é o espaço que ele percorreu? Quem sai do 2 e chega no 18 é porque andou 16. Se você está no 2 e anda 16 quilômetros, você cai no 18. Né? Então, a distância percorrida pode ser descoberta, calculada, através da subtração posição final menos posição inicial. Então, eu vou dizer que a distância pode ser dada por posição final. Esse S é de posição final menos posição inicial. S é posição, F final. S de posição de novo e esse 0 aqui é de inicial. Posição inicial. Ok? Então, posição final menos a posição inicial vai me dar a distância percorrida. Esta fórmula, então, pode ser escrita da seguinte maneira: posição final menos posição inicial sobre tempo gasto. Educatina te recomenda os seguintes vídeos para continuar aprendendo.